paz de Jesus, a luz e a virtude sejam nossas companheiras, não só nesse instante que estamos aqui, mas todo o tempo da nossa existência. Quando nós falamos de existência, nós apenas compreendemos esse período de vida que nós estamos nessa vida, na presente reencarnação. A existência é desde quando nós chegamos aqui, no primeiro dia, na face da Terra, nós não sabemos quando, nem não lembramos quando, até quando não precisar mais reencarnar em planetas como a Terra ou similares. Agora, nós temos várias reencarnações. Então, essas reencarnações são, como a existência é como um livro. Ele não pode ter só a capa. Ele tem a capa e tem as páginas dentro. Cada reencarnação é a capa, é uma folha aberta que traça todo um cronograma de vida, onde nós temos a obrigação de viver bem conosco mesmo, para depois viver com os semelhantes, e também ter os nossos erros, porque se assim não fosse, nós seríamos perfeitos como Deus é perfeito. Nós, quando Jesus disse, sede perfeito como vosso Pai é, ele não quis dizer que nós fôssemos perfeitos como Deus. Nós entendemos que ele quis dizer que a nossa perfeição é relativa, porque no dia que nós alcançarmos a perfeição absoluta, nós seremos Deus. Nós não podemos ser, porque Deus é único. Nós somos filhos dele. Aí é diferente. Somos sua criação divina, em momentos tão felizes que nos fez criar para vir aqui à Terra e para lapidarmos o nosso passado. A existência é como um estudo. Nós entramos na escola no primário, na evangelização, na infantil ainda, e vamos progredindo. A cada página, a cada período tem o seu estudo concernente àquele período. Então nós não podemos, Deus também é bem justo, não poderia exigir de nós, no início da nossa existência, vamos dizer, que ainda estivéssemos lá pela quarta série primária, nós mesmo podíamos exigir que nós soubéssemos coisas equivalentes a já primeiro grau, segundo grau. Então, a cada ano sempre vai tendo uma evolução diferente e como também no estudo, se cada ano que para nós progredirmos para passar para a classe do ano seguinte, nós enfrentamos dificuldades. Nós enfrentamos o estudo para aprender coisas que a gente nunca viu e muitas vezes o espírito não está preparado, aí tem que repetir de ano. Então a vida também é assim. Então a nossa existência é uma só. Mas é várias faces da nossa vida. Aqui já estivemos muitas vezes e voltaremos outras tantas vezes, caso se faça necessário. O ideal seria a gente sempre passar de ano, bem passar, que é para no outro ano seguinte não estar quebrando a cabeça, nem no final de ano estar procurando um professor particular. O ideal é a gente aprender a caminhada. Essa caminhada é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo cada vez mais, semanalmente, a melhorarmos. E é isso que ele quer. Não pede espetáculos, nem exagero de tempo, porque, como exemplo que Jesus disse, se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, olha, ele não comparou a fé com uma outra semente tão grande, foi a menor de todas as sementes.
Então, naquele pouquinho de fé, cada um ela vai aumentando cada dia, cada mês, a gente vai progredindo na vida, sendo mais amigo dentro de casa, entendendo melhor os de dentro de casa. Foi para isso que nós fomos nascendo num mesmo lar, debaixo do mesmo teto, e ali estão congregados vários espíritos, vários pensamentos diferentes. Então, a nossa existência, ela terá grande valor se nós soubermos realmente superar essas dificuldades que aparecem para nós. Vamos fazer a nossa prece inicial com a nossa irmã Simone, o exórdio com o Augusto e a leitura do Evangelho com o Rosa. Boa noite a todos. Vamos tentar relaxar, não esquecer, mas deixar um pouquinho de lado o dia que nós tivemos, se foi um dia difícil ou um dia de prosperidade. Fechemos os nossos olhos. Vamos ver a imagem meiga do nosso amado Jesus, com seus braços abertos, disposto a nos auxiliar sempre. Agradeçamos principalmente pela vida, por essa oportunidade de estarmos aqui, buscando o melhoramento diário com o nosso próximo e conosco mesmo. Agradecemos pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho, pelo estudo, pelo relacionamento com familiares, com as pessoas que trabalham conosco. Agradecemos por tudo. E como estamos no mês de maio, que pela Igreja Católica é dedicado a Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, vamos rezar, vamos orar a Ave Maria, pedindo a ela o auxílio diário, porque ela é mãe e ela entende as dificuldades que passamos dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que Jesus, que Deus, nosso Pai, Maria e os nossos irmãos espirituais de luz, que estão aqui nesta casa para nos auxiliar, que continuem conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Quero primeiro agradecer a Wilson por ter escolhido essa música. Durante a prece era uma música, não sei se vocês perceberam, uma música que nos traz esperança. Por mais que ela não tenha letras, é uma música que nos eleva. E escolher a música, uma boa música, não é uma tarefa fácil nesse nosso mundo de hoje. Continuando com o tema de Maria, da mãe de Jesus, eu trouxe uma mensagem, um capítulo, na verdade, desse livro
Há Flores no Caminho, de Amélia Rodrigues. Traz várias passagens de Jesus. E o título se chama Jesus e Maternidade. Relâmpago fulgurante em noite escura, a palavra do Mestre cindia a noite demorada que tombava sobre Israel desde há 5 séculos, 500 anos. O eco da mensagem, doce e enérgica, se espraia desde as planuras do Esdrelon até os altiplanos do Hermon. Aqueles que lhe escutavam o verbo renovavam-se e a nobre cantilena das suas palavras prosseguia repercutindo no átrio das almas, sendo transferida de boca a ouvido, assinalando o início da comunicação elevada pelo impregnar do amor. Aqueles dias, aquelas circunstâncias jamais se fariam repetir, e o conteúdo das suas palavras nunca mais seria ouvido da forma como foi enunciado e vivido. A multidão já se houvera dispersado, permanecendo as estrelas coruscantes, pontilhando o velário da noite com seus focos de luz. Sopravam as brisas trazidas pelas aragens do mar, amenizando a paisagem do dia que fora ardente. As criaturas atendidas que haviam encontrado diretriz trouxeram novos candidatos ao amigo divino que não cessava de socorrê-los. Jesus sempre trabalhando. Após a estafante jornada das horas passadas, o rabi afastou-se para uma parte solitária da praia e mergulhou em profundo cismar. O silêncio que se fazia, interrompido pelas onomatopeias da natureza, tornara-se moldura viva na qual a figura do mestre se destacava, irradiando diamantina claridade. Sem que fosse percebida, uma mulher acercou-se de Jesus e, após fazer-se notar por ele, desculpou-se pela imprudência de perturbá-lo. Sem mais delongas, o interrogou: sei que tu vens de Deus e posso perceber-te a tua grandeza, que me fascina e emociona. Tenho sede de amor e me encontro corroída pela vermina da animalidade. Tenho amado e não logrei a honra de fruir o amor. A vida desde há muitos anos em que fui dilapidada nos meus sentimentos de mulher, nega-me o que venho procurando: a paz, que parece fugir de mim onde quer que eu me encontre. Que fazer, Senhor, para viver a felicidade? Havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Examina a terra arrebatando-se em flores, frutos e verdor, o rio cantante enriquecendo as margens da vida, o húmus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos transforma-se em bênção, o que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relacione dores nem apresente mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. A criatura, surpreendida pela resposta amorosa, volveu à interrogação. Compreendo sim a grandeza da divina criação, não obstante dela inquiri. E do meu delito nasceu-me um filho que no momento constitui-me motivo de inquietação e desespero. Sem permitir-lhe alongar-se, o Senhor prosseguiu imperturbável: a mulher é sempre mãe. A relva que cresce sobre os escombros oculta as suas deformidades e disfarça as suas imperfeições, modificando a erma expressão dos destroços. Abençoada pela maternidade, que é sempre dádiva do Pai, honrando a vida, um filho, em qualquer circunstância, é uma estrela engastada na carne, com a oportunidade de espalhar claridade pelo caminho. Enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. Não há filho do pecado nem do delito, pois que todos eles são dádivas da vida, à vida. Esquece as circunstâncias da chegada do querubim que bate à porta do sentimento.
e levanta-te com ele, avançando no rumo do infinito dos astros. Uma imensa serenidade vestia a natureza. A mulher, mãe, emocionada, procurou os olhos de Jesus por entre a visão nublada de lágrimas e fundiu-se na luminosidade que deles fluía, lúcida e pura. Levantou-se em discreta reverência e preparou-se para sair. Não saberia dizer se o ouviu falar ou se o escutou na acústica da alma. Vai, filha, e ama. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança da felicidade jamais se fanará. No longe do tempo, ecoariam os conceitos do Filho de Maria, a mãe por excelência, sustentando a mulher no ministério da maternidade por todo o sempre. Muita paz. Boa noite. Por favor. A leitura do Evangelho de hoje finalizando o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Fala sobre a indulgência. Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com fim útil, e não como se faz, geralmente, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as reservas possíveis. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve-se dirigi-la a si mesmo e se perguntar se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar essa observação em detrimento do próximo, depreciando-o sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não fazê-lo senão para nisso comprazer-se com um sentimento de malevolência e de alegria em apanhar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando, lançado um véu sobre o mal para o público, se limita a observá-lo para dele fazer proveito pessoal, quer dizer, para estudá-lo e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista, como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos. São Luís, Paris, 1860. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? Essa questão é muito delicada e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir
o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados em suas vítimas, ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Muita paz a todos. Hoje nós teremos Benício, que vai falar sobre um assunto previamente escolhido por ele. Boa noite a todos. Que Jesus derrame sobre todos nós as luzes necessárias para alcançarmos a nossa paz, para alcançarmos a nossa felicidade. Eu trago na noite de hoje um tema que na segunda-feira passada estive conversando com a nossa irmã Ana Cristina. Eu sou uma pessoa da área de ciências exatas e ela é uma pessoa da área médica ou da área psicológica, não é? Então, eu disse, o tema que eu vou escolher para a noite de hoje vai ser tal tema. Ela disse, era exatamente o que eu ia trazer quando eu fosse fazer minha palestra. Então, eu vou combinar, na noite de hoje, o seguinte com ela. Eu vou abrir a porta, na sua palestra, você vai acender a luz e vai clarear todos nós. Então, o tema da noite de hoje, vou falar um pouco sobre ansiedade, depressão e mediunidade. São temas bastante vastos no estudo, na quantidade de que você tem que fazer a explanação. Eu não vou ter a pretensão aqui de abordar tudo sobre esses três assuntos, mas vou começar até que chegue a nossa hora do encerramento. Então, primeiramente, vamos começar um pouco com a questão da ansiedade. A ansiedade, ela acontece muitas vezes de forma natural. Por exemplo, quando nós vamos fazer um teste, por exemplo, vamos fazer a baliza lá no Detran. Então, na véspera, eu já fico com aquela aceleração dos batimentos cardíacos. Já começa aquela sudorese até não dormir direito, pensando naquilo que eu vou fazer. No outro dia, após realizado o teste, aquela ansiedade passou. Essa é uma ansiedade natural, que todos nós temos, como vamos fazer uma prova, quando vamos fazer uma entrevista para um emprego, nós temos essa ansiedade. E vocês sabem que nós estamos passando, nesse país, uma turbulência muito grande. Nós estamos com 13 a 14 milhões de pessoas desempregadas. Mas não são só essas 14 milhões de pessoas desempregadas. É também a quantidade de pessoas que depende dessas 14 milhões de pessoas. Então, nós estamos atravessando um período difícil, um período, vamos dizer assim, de muita ansiedade para que nós possamos sair dessa situação. E, como tudo passa, em breve, quando menos nós esperarmos, nós estaremos fora dessa situação. Nós vamos rezar sempre para aqueles irmãos que passa a semana, entra a semana, sai semana, e ele não tem o que levar para casa, porque ele não tem renda alguma.
Vai depender, muitas vezes, da família, dos amigos e das pessoas que usam a caridade para ajudar tais irmãos. Mas a ansiedade, ela também tem uma outra forma. Uma forma que é persistente e que muitas vezes aparece nas nossas mentes sem nós sabermos qual o motivo que essa ansiedade chegou. E isso vai demorando, vai passando e chega ao ponto de desequilibrar a nossa mente, o nosso sistema, vamos dizer, psicológico. Nós vamos passar a ter uma crise psicológica e aí nós vamos desarranjar toda aquela harmonia que nós tínhamos até então. E isso resulta numa baixa vibração na nossa mente, e através dessa baixa vibração de outras mentes, da nossa mente, nós vamos atrair outras mentes que estão naquela mesma faixa vibratória. Nós estamos aqui num ambiente onde, no momento, estão atravessando ondas de rádio, de celulares, ondas mentais dos nossos irmãos encarnados, dos nossos irmãos desencarnados, e nós não estamos vendo, mas para aqueles que são mais sensitivos, eles conseguem, de certa forma, perceber como é que está o ambiente, como é que está a egrégora deste ambiente. Então, isso é muito danoso, porque ao sintonizarmos com espíritos sofredores, espíritos que estão desajustados, isso também vai influenciar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar. E dessa ansiedade, desse desequilíbrio psicológico pelo qual nós estamos passando, nós vamos começar a ver aquilo que nós víamos da janela do nosso quarto, aquela beleza daquele colorido ao amanhecer o dia, passar daquele colorido para aqueles tons de cinza, aquele preto e branco, aquela alegria que tinha no rosto daquele irmão já não existe mais, aquela vontade de interagir com outras pessoas já não existe mais, a tendência é procurar um isolamento, é procurar se afastar das pessoas. Aquele sapato que você calçava normalmente para ir ao trabalho, para ir a algum lugar, já é um sacrifício. Então, tudo passa a ser uma coisa muito pesada para aqueles que estão passando por um processo depressivo. E o que fazer, então? Então, nós precisamos reagir a isso através de quê? Através de fazer exatamente o contrário do que aquele mal nos propõe. Então, nós precisamos interagir, nós precisamos reconhecer, primeiramente, a situação que estamos vivendo. Quando, pelo orgulho, eu não reconheço que eu sou uma pessoa deprimida, que eu estou precisando de ajuda, eu não tenho como melhorar. A situação da depressão, ela pode ter uma causa interna, ou seja, uma causa endógena, através da química do cérebro, provocado por alguma coisa que nós não conseguimos identificar em nós. Então, essa causa interna pode ser a falta da serotonina, por exemplo. E também pode ser, não é, causas externas. Pode ser uma sintonia que nós tivemos, eu digo assim, tivemos a oportunidade de ter com o irmão, até com um desafeto de uma existência anterior, que através da minha baixa vibração conseguiu me captar minhas ondas baixas também, e agora me procura para, por exemplo, uma vingança, que talvez não aconteça nunca, a vingança, mas incomoda, mas nós precisamos de ajuda. Então, o primeiro passo, para quem se reconhece que está doente, que está precisando de ajuda, é procurar
um médico, um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta para fazer o tratamento inicial. Porque existe muito preconceito na pessoa que é deprimida, na pessoa que está passando por uma fase de tristeza profunda. Existe assim um preconceito de achar que o psiquiatra é um método de louco, que o psicoterapeuta só cuida de louco, quando na realidade louco é quem não procura ajuda na hora que está precisando. Feito isso também, como trata-se, às vezes, de uma influência espiritual, como já falei, oriunda daquela sintonia que nós estamos com irmãos sofredores, às vezes apenas irmãos sofredores, nós precisamos também da ajuda da religião, seja ser espírita, seja uma igreja católica, uma igreja evangélica, que não seja daquelas igrejas evangélicas que lhe dá dinheiro e fortuna, mas que seja aquela que realmente lhe transforma em alguma coisa. Feito isso, tendo paciência, tendo a fé em Deus, porque Deus, através do seu Filho, disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E você, com paz, você é capaz de realizar coisas que até você duvidava que fosse capaz de fazer. Então, o grande mal que nós apresentamos na nossa vida é não dar valor a si próprio, é baixar a nossa autoestima, é não querer reagir às coisas e não querer, principalmente, sair da zona de conforto e passar por um processo de transformação, de autoconhecimento, que mexe com o nosso interior e que dói muito, onde nós vamos encontrar as nossas sombras, os nossos erros do passado, às vezes, e às vezes nós vamos criar para nós um problema que seria uma consciência de culpa, a falta do perdão de si mesmo. E isso é bastante grave, porque nos deixa prostrados. O perdão, ele tem que existir em todas as fases. Perdão para a própria pessoa e o perdão para aquelas pessoas que eu imagino que sejam os meus inimigos, que sejam pessoas das quais eu não simpatizo. Muitas vezes a gente, na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva ou estacionária, vai depender de cada um, nós encontramos, através da bondade de Deus, pessoas encarnadas com encarnado, que à primeira vista que você tem com relação àquela pessoa, você não tolera aquela pessoa. E você não sabe de onde vem aquela aversão que você tem pelaquela pessoa. Se não é dessa vida, notadamente é de uma vida anterior, onde nós tivemos algum relacionamento desgastante com aquela pessoa. Não quer dizer que aquela pessoa foi um algoz nosso. Mas pode ser o contrário, eu posso ser o algoz daquela pessoa que agora eu encontro encarnado e que eu sinto que não bate com a minha, vamos dizer assim, a minha simpatia, que eu não simpatizo com ela. E aí, o que é que eu faço? Aí eu luto, aí eu tenho que chegar perto dessa pessoa para refazer, porque a Terra é uma escola onde nós temos que aprender a amar. Nós temos que aprender a perdoar, perdoando para poder ser perdoado também. Eu nunca gosto de dizer assim, no meu tempo, porque na realidade eu acho que o meu tempo é hoje. Eu posso falar do passado, mas o meu tempo é hoje. E também não posso querer viver o futuro. Eu posso até planejar,
posso até planejar o futuro, eu posso até planejar o que eu vou fazer amanhã, mas eu só vou executar o que eu planejei para amanhã quando o amanhã for hoje e o hoje for o ontem. E assim eu posso realizar aquilo que eu penso. A vida não pode ser tem uma coisa chamada de mendacidade. Mendacidade é um nome bonito e que se dá para mentira. Mentira, hipocrisia, isso se chama mendacidade. É a capacidade da pessoa ser mendez. Então, muitos lares desajustados, esses lares, a mentira impera. Então, essas pessoas que estão nessa fase de falsear a verdade, elas vão passar por um período de muita ansiedade, de muito temor, para que você não descubra que ela não fala a verdade. Então, essas pessoas elas passam por um período de ansiedade, porque a qualquer momento ela pode ser descoberta pela mentira que ela tá pregando. E aí nós vemos quanta mentira existe nesse mundo. Você olha na internet e você vê coisas que realmente nunca existiu, nem vai existir, e a mentira, você tem que estar uma pessoa preparada para você saber discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. E quando Jesus passou por essa terra, que veio fazer a vontade do Pai, ele veio trazer um bolo. Ele veio trazer um bolo para a gente saborear esse bolo, para ter paz. E esse bolo que ele trouxe chama-se o Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele ainda disse o seguinte: a cereja do bolo vem depois. E ela apareceu por volta de 1857, com o advento do Espiritismo. Aí nós tivemos o que ele disse: mandarei um Consolador, que o mundo não pode ver, mas que nós, através da nossa mudança, através da confiança que nós temos no princípio da doutrina espírita, como ciência, como religião, não é? Nós temos ciência, doutrina, ciência e filosofia. Então, o Espiritismo veio trabalhar para aquele que foi o maior psicólogo, o maior psicoterapeuta de todos os tempos, que conviveu com os seus discípulos, sabendo que um deles iria lhe trair, mas nem por isso deixou de amá-lo. Jesus nunca viveu, apesar dos fatores que ele passava pela época, até de translado, de ter que andar a pé, distante, muita cidade, de conviver com pessoas de toda qualidade, de desafetos, de viver com aquelas pessoas que ele mais gostava. Quais eram as pessoas que Jesus mais gostava? Aquelas que eram mais simples, aquelas que mais necessitavam do seu amparo, do seu apoio. Para o quê? Para tirar aquelas pessoas exatamente daquela zona de pecado, para ensinar a eles que se eles não se transformassem, se eles voltassem a pecar, tudo voltaria. E é o que acontece hoje. A gente trata, dentro da casa espírita, nós tratamos da questão da obsessão, dos processos obsessivos, que eu já estava falando, não tinha dado o nome ainda, mas estava falando. E a gente sabe que precisa de haver transformação, precisa do nosso apoio para aquela pessoa que entenda que se ela não se transformar moralmente, tudo o que ela passou poderá voltar a passar novamente, porque não se ajustou, não se equilibrou, não conseguiu sequer eliminar um dos seus maus hábitos. Então,
Como é que eu posso ter paz se eu continuo fazendo a mesma coisa? Se eu continuo na minha zona de conforto? Se eu não posso ir para o centro porque tem um jogo, vai passar na televisão, tem uma novela que é o último capítulo, eu não posso atender a Jesus porque tem uma coisa mais interessante. Então isso significa para a gente o quê? Um apego às coisas materiais. E quem muito se apega às coisas materiais, dificilmente consegue voar. Ele está sempre ancorado na terra. Ele está sempre sendo sujeito, por exemplo, mais do que tudo à ação da gravidade. Ele está preso ao orbe. Quando desencarna, é de difícil separação. Fica com a noção de que ainda está vivo, de que não quer reconhecer a sua nova morada, o seu novo mundo, que é o mundo espiritual, porque apegou-se demais às coisas terrenas. E quando a gente se apega demais às coisas terrenas, e nós estamos na zona de conforto, existe um chamado para a gente retornar à nossa linha, aquele traçado de planos que nós combinamos na erraticidade, combinamos no mundo espiritual, que iríamos fazer durante a nossa reencarnação. Como nós, encarnados, somos muito devagar para mudar os nossos hábitos, é preciso que nós comecemos hoje as nossas mudanças. Nós não podemos esperar indefinidamente. Quantas encarnações nós vamos para eliminar uma pequena coisa que nós sabemos que é errado? Porque Deus, na nossa fase, no nosso patamar que nós estamos aqui, todos mais ou menos no mesmo plano, um mais elevado do que outro, eu pelo menos estou mais elevado que vocês, porque estou aqui em cima. Mas se eu descer, aí eu vou ficar mais baixo do que vocês. Pelo menos aqui topograficamente falando. Então, nós precisamos dessa mudança, nós precisamos do amor. O amor encobre uma montanha de pecados. Eu vou dizer uma coisa a vocês, e essa coisa que eu vou dizer para vocês, não é obrigado ninguém acreditar, porque é uma coisa que eu vou dizer da minha cabeça. Pode ser que alguém já tenha ouvido ou falado. Tem gente que não quer ser feliz. Vocês acreditam nessa possibilidade? Tem gente que não quer ser feliz, quer passar a vida toda sendo um coitadinho, sendo bem cuidado, sem crescer, sem nada, só para ser o centro das atenções. É o egoísmo que bate. É querer que aquele amor que está ao redor seja todo transferido para a minha pessoa, que não sobre nada para alguém. Tem gente que a sua felicidade me incomoda. Tem gente que não pode ver uma pessoa feliz. Ela sente inveja e ela não sabe o quanto custou aquela pessoa que aparentemente é feliz e que ela inveja tanto. Então, se ela quer alcançar aquela felicidade, que ela se renove, que ela se transforme, que ela passe a amar, passe a fazer caridade, passe a ajudar os outros, para que ela tenha paz. Porque você tendo paz, você tem saúde mental, você não tem depressão, você não tem ansiedade, porque você sabe que tudo está nos desígnios de Deus. O senhor Adilberto estava dizendo que nós não sabemos a hora de partir. Nós chegamos e não se lembramos da chegada, e a hora da partida ninguém sabe. E assim nós precisamos ter coragem. Quando nós estamos num problema de ansiedade, vem toda a qualidade de transtorno. Vem o transtorno obsessivo compulsivo, a pessoa vai e lava as mãos uma vez, lava a outra, quer assimetria. Se tem uma coisa aqui, esse aqui não pode ficar mais afastado do que esse. Esse aqui tem que estar aqui, mas esse aqui tem que estar nessa mesma simetria aqui para não ficar diferente. Então, tudo isso para você ver o que é a nossa cabeça, o que é a nossa mente. Então, vem aquela mania de limpeza.
vem a fobia, vem a tristeza profunda, vem o choro, e você não sabe por que você chegou naquela situação. Mas se você parar, se você começar a fazer uma reflexão do que você está fazendo da sua vida, de que você vai ter que prestar conta para mostrar qual foi a sua obra nessa vida, você vai ver, se você fizer essa reflexão que eu estou falando, você vai encontrar a causa que está ali acontecendo, todo esse transtorno. É sempre um desvio do caminho reto. É sempre um afastamento de Deus. Tem gente que é tão egoísta, tão prepotente, que ele até nega a existência de Deus. De tão prepotente que é. Que não admite que exista sequer uma pessoa, um ser superior a ele. E é muito complexa a nossa cabeça. A gente vê, por exemplo, filho atirando na mãezinha querida. E mãezinha querida jogando o seu filhinho querido na lata de lixo. Tudo isso é transtorno. Tudo isso são dívidas que nós teremos que resgatar. Mas Deus é tão bom, tão infinitamente superior, bom, que numa palestra uma vez, eu acho que, se eu não me engano, foi de Samuel Duarte, e ele dizia na ocasião: Deus não perdoa. Eu digo, Samuel endoideceu, está louco, Deus não perdoa. Aí eu disse, Samuel, como é isso? Ele disse, Deus é tão grandioso, é tão bom, que ele não se ofende com nenhum dos seus filhos. E se ele não se ofende, então ele não tem nada que perdoar. Não tem nada que perdoar, porque não se ofende. Essas coisinhas da gente é besteira. Agora, só que nós temos o seguinte, nós temos uma lei de causa e efeito. Agora, não pense que toda pessoa que vem para a Terra, ela vem para... tem que sofrer exageradamente. Não. Às vezes você vem com uma missão de você ajudar, de você mesmo prosperar, de você caminhar para frente, de você chegar aqui, organizar uma fila numa segunda-feira, dar um copo de água fluidificada a uma pessoa e começar essas coisas pequenas para você ir. Não é isso. A pessoa não está aqui só para dar um copinho de água fluidificada e organizar uma fila, não. É para começar a enxergar a ponta do iceberg, que é o blocão que representa o amor. Aquela montanha de carinho que você tem para dar, e até hoje você ainda não conseguiu. Porque você não se esforça, você não quer interagir. Você quer ficar... Se eu passar a minha vida todinha num quarto sem pecar, nem por pensamento, a minha vida não valeu nada. Porque eu não fiz absolutamente nada por ninguém. Eu tive a fé, mas uma fé sem obras, uma fé sem ajudar ninguém, só pensando nas minhas vaidades, nos meus anseios, tudo na primeira pessoa, tudo eu. E assim a gente se desequilibra. Como o assunto, eu falei a você, é muito longo, a gente vai conversando, vai lá, volta, pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha lá. A questão da mediunidade. Muita gente pergunta, eu sou médium? A mediunidade, ela é de causa orgânica. Todo mundo tem a mediunidade. Em graus maiores, outros em graus menores, mas a mediunidade é uma coisa que é orgânica. E para que serve a mediunidade? Eu preciso desenvolver a mediunidade. A mediunidade, ela é uma ferramenta que você pode utilizá-la para fazer a caridade. Mas eu sou médium, mas eu não vejo espírito, eu não incorporo,
eu não escuto. E para que serve essa minha mediunidade? Ora, pessoal, a mediunidade não é só para você chegar e dar comunicação espírita, não. É para você entender que com a sua mediunidade, com a sua elevação de pensamentos, você pode sintonizar também boas mentes que estão do lado dos desencarnados, trazendo para você possibilidades infinitas de você ajudar o próximo. Então, mediunidade é para você. Mediunidade, médio, o nome já está falando, é ligação. É você ser intermediário entre o plano espiritual e o plano material, com o intuito de que você desenvolva a sua mediunidade. Desenvolver a mediunidade é amar, é melhorar a sua condição moral, porque senão não existe desenvolvimento de mediunidade, coisa nenhuma. Então nós precisamos aprender a amar. E quando nós desprezamos a nossa mediunidade, aquela mediunidade que pode aflorar na infância, na adolescência, a qualquer momento você pode ser chamado através de um estalo, através da sua glândula pineal, uma luzinha acende assim, e você atrai aqueles espíritos que estão naquela mesma faixa vibratória. Então, se você está bem protegido, se você está com o seu escudo protetor, que é o que está escrito no Evangelho, não tudo do Evangelho, porque você não é capaz de vivenciar 100% o Evangelho, mas quando você melhora, seja o percentual que for, hoje eu consegui melhorar, hoje eu consegui não ter mais esse hábito malicioso que eu tinha. Mas você note que você é uma pessoa que você tem que vigiar e orar para você não voltar a fazer novamente aquilo que levou à queda, aquilo que lhe levou àquele transtorno psicológico, aquilo que lhe levou àquela depressão. Mas todo mundo precisa aprender que nunca falta a proteção divina. Nunca você está abandonado. Você é tão importante para Jesus que você tem ao seu lado não digo fisicamente, porque muita gente pensa que quando o Espírito está lhe protegendo, ele está aqui, agarrado com você, pegando seu braço. É só uma questão de sintonia. Ele pode estar do outro lado, longe, mas a sintonia mental é que traz a proteção para você. Quantas vezes você ia por um canto assim e de repente você escuta, rapaz, não vá por aí hoje. Muita gente já aconteceu com muita gente de ser solicitado para fazer uma determinada mudança de trajeto, de alguma coisa na vida. Ou não compre isso, ou não faça isso. Conselhos é que não falta. Agora, falta só o quê? Ouvidos para ouvir. Porque a gente não escuta o que é dito para a gente. E quando a gente não escuta, a gente vai ter que ser, como se diz, o responsável pelo aquele caminho que eu quero seguir. Os conselhos estão aí. A doutrina espírita não tem doutrina que tenha mais livros para você ler, para você estudar. É claro que eu não aconselharia, por exemplo, para uma pessoa que está no estado de ansiedade ou de depressão, ler um livro, por exemplo, de André Luiz, falando sobre o umbral. Eu não aconselharia nunca. Mas eu aconselharia pegar, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu aconselharia pegar os 4 volumes da coleção de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva e Vinho de Luz. Porque são passagens evangélicas. É aquilo que vai enchendo aumentando o volume do nosso espírito, que a gente parece que está flutuando
das bênçãos que nós recebemos, e nós temos que todo dia, ao amanhecer, ao se deitar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Todos aqui, na noite de hoje, vai para casa e tem uma casa para voltar. Se não tem uma pessoa lhe esperando, mas tem pelo menos um travesseiro, tem um lençol, e muita gente nem isso tem. Então, o nosso dia sempre será de agradecimento por tudo que nós temos. A gente nunca pensou que de chegar em tal canto, e a gente chega. A gente vê que muita coisa foi desviada do nosso caminho. Nós recebemos não em alguma fase da nossa vida, mas quando a gente viu aquele não, que a gente chegou num determinado ponto, eu disse, aquele não, se tivesse sido um sim, teria sido muito pior para mim. Eu digo por experiência própria, pelo que eu já passei na minha vida. Eu não vou dar testemunho, porque a hora não permite mais. Esse tema é fantástico, mas eu tenho certeza que Ana, na sua especialização, vai trazer as luzes necessárias, falando de outra maneira, que não seja uma pessoa eu sou meio atrevido, né? Então, eu quero desejar a todos, nessa noite, que alguma coisa fique. Que fique à vontade de se transformar. Que tudo que eu disse para trás, esqueça. Mas que a vontade da sua transformação, que a vontade da melhora moral, que a vontade de abraçar as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de não tornar as pessoas invisíveis. Continue assim a amar o próximo, porque nada lhe faltará. Tem às vezes a gente tinha um menino, tem um menino que eu chamo porque como eu já estou assim, já passei dos 40, aí qualquer pessoa assim dos 30, para mim é um menino. Aí ele não falava do trabalho, eu passava por ele não falava, simplesmente a timidez dele, não é que ele fosse uma pessoa má, mas a timidez dele, ele não falava, não dava bom dia. Aí eu comecei a provocá-lo, eu passava, oi, bom dia, tudo bom com você? Começou balançando a cabeça. Hoje em dia a gente já consegue travar um certo diálogo. Quer dizer, é uma coisa tola, mas é uma coisa que a gente tem esse poder de modificar as pessoas. Nós somos todos nós, não precisa ser Giovanni, nós também somos formadores de opinião, viu, Giovanni? Então, que Deus abençoe a todos. Eu agradeço por vocês terem me aturado nesse instante e peço a Deus que ilumine a todos, dando discernimento para entender o que é certo e o que é errado e aumentando a sua capacidade de escolha no bem. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. O Edberto falou da evangelização, então o primeiro aviso é da evangelização como membro vinculado à casa desde que nasci. E aí a evangelização ela vai acontecer domingo sim, mas para a infância. A juventude vai estar na Congebe, que é a confraternização da Juventude de Aborborema, realizada pela AME, e vai ser lá na escola pré-MEI. Mas os evangelizadores de infância estarão aqui para receber as crianças. E aí, como membro também da Associação Municipal de Espiritismo, aí eu vim trazer 2 convites para vocês. Eu vou afixar o cartaz ali no mural depois. Dia 9 de junho vai ter
a abertura, a prévia, na verdade, do FACE, Festival de Arte e Cultura Espírita de Campina Grande, que é realizada pela AME. E vamos ter o Sol de Assis, que é uma